Gente, fecha as portas da arbitragem da CBF. Fecha a porta e é o que eu falo. Ah, pilhado, você é muito radical. Que se dane o que eu sou ou não. Demite todo mundo. Pega todos esses árbitros horrorosos que sempre acabam com o futebol brasileiro e demite. Não é possível. Gente, se todo programa que tivesse aqui, eu não desse audiência, o que iam fazer? Iam chutar minha bunda, é óbvio. Iam me demitir. Se o Flávio Prado não desse retorno, se o Vampeta não desse retorno, o que seria feito? Demissão. Ainda mais um erro absurdo. Todos esses árbitros, eles erram toda a rodada. Toda a rodada. E nada acontece. O que fizeram com Fortaleza foi uma covardia. Ah, eu acho que querem beneficiar o Palmeiras? Não, não acho. Mas foi uma covardia. Os 2 pênaltis que marcaram, principalmente o segundo, o primeiro, se for falar de interpretação, alguns podem achar uma forma de dar aquele pênalti. O segundo é uma vergonha. A mão que marcaram do Pikachu é uma vergonha, ainda mais com tanto pênalti. Eu falo isso aqui pro Flávio Prado sempre, ele sabe disso. Vários pênaltis que não foram marcados, que ele fala que foram acertados, eu falo. Mas você sabe que muito pênalti pior é marcado. E ele diz, verdade, esse pênalti do Pikachu, ele foi escandaloso. O pênalti marcado no Gerson contra o Juventude foi uma vergonha também. Não foi pênalti. A expulsão do Nenê, gente. Aí, Flávio Prado, eu vou fazer aquilo que eu faço pouco aqui. Eu vou falar um palavrãozinho, que aí eu me sinto uma licença poética para explicar a expulsão. O Nenê, ele só falou assim com o Braulio. Eu acho o Braulio um árbitro muito ruim, tá? Eu acho o Braulio horroroso. O Nenê falou assim pro Braulio: eu tô te fazendo uma pergunta, caralho. Pronto, ele foi expulso. Tá na dublagem, eu vi isso. Graças a Deus, hoje em dia tem umas leituras labiais no Instagram que o cara pega exatamente o que a pessoa fala. O Nenê falou isso. Eu tô te fazendo uma pergunta, caralho. Foi ele e deu o vermelho, porque o Nenê tava questionando o amarelo que ele ganhou. E ele falou, me desrespeitou. Falou, estou fazendo uma pergunta, caralho. Tá de sacanagem! Que isso é ofensa no futebol agora? É um bando de árbitro que quer ser mais protagonista que jogador. Tem que pegar todos eles e tem que demitir. Tem que ter uma renovação geral na CBF. Geral na arbitragem. Porque o que foi feito com Fortaleza, os lances também contra o Juventude, os lances no jogo do Fluminense, foram uma vergonha. Isso prejudica um trabalho. Não é brincadeirinha. Esses caras sozinhos, eles prejudicam o jogador, treinador, dirigente e milhões de torcedores. Esses caras, eles têm um poder que eles não deveriam ter de destruir o trabalho de várias pessoas com as bostas que eles fazem. Então, tá chegando uma hora dos clubes se mobilizarem todos e falarem assim, CBF, ou você toma uma atitude com relação aos erros ridículos de arbitragem, ou nós paralisamos o campeonato. Não dá. Não dá para ficar aceitando erros bizarros como esses. E aí entra o negócio do clubismo, que também é um saco. Eu fui questionar o pênalti do Pikachu. Ai, pilhado, do Flamengo você não falou nada. Eu falei do Flamengo. Só que aí os caras veem um vídeo só, não vê o outro e acham clubismo. A arbitragem é um lixo, no geral. Só que sempre um clube vai ser prejudicado. E dessa forma, como aconteceu contra o Juventude, eu não achei pênalti no Gerson e falei. Teve flamenguista que ficou chateado também, mas pode ficar. Se eu virar um apresentador que fala o que os outros querem escutar, aí pronto, eu me aposento. Tô aqui em Fortaleza mesmo, vou pra praia, fico coçando o saco e pronto. Agora, não poder falar que a arbitragem brasileira tá um lixo em todos os sentidos, ainda mais no VAR, gente, ainda mais no VAR. Me desculpa, começa a botar o Steve Wonder lá no VAR. Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Porque parece que os caras não assistem ao jogo. Parece que os caras não estão prestando atenção no jogo. Aí chamam quando não tem que chamar, não chamam quando tem que chamar. Cara, Flávio, eu preciso te perguntar isso. Qual é a solução?
Porque quando a gente discutiu aqui no programa, e eu amo discutir com você, né? Porque eu te acho um tonto. Eu falei pra você, tá bom, você fez o curso lá de arbitragem. Qual é a vantagem de fazer o curso de arbitragem que o Daronco fez, que o Braulio fez, que eu esqueci, a Abade Abel, né? Sei lá qual é o nome dele, fez, que o Wilton fez. Porque esses caras, eles são FIFA. E eles erram todo o jogo. Parece que esses caras não entendem de futebol. E aí eu te pergunto, Flávio, você achou escandalosos os pênaltis do Palmeiras, o pênalti no Gerson, a expulsão do Nenê, os lances do jogo do Fluminense? O que você achou desse conjunto? E pra mim só tem uma solução: demitir todos, chega. A arbitragem tá horrorosa, no geral, tá. Sai todo mundo, eu vou fazer uma renovação, vou criar árbitros que saibam os critérios de arbitragem, porque não é possível que no mundo inteiro tenha árbitro bom e no Brasil é um pior que o outro, Flávio Prado. Bom, antes de mais nada, eu não fiz o curso que esses caras fizeram, não. Eu fiz com um instrutor competente. Os instrutores são ridículos, eles são um lixo, né? Segundo, como é que os caras reclamaram com você, Pilhado? Como é que foi essa... Quando você falou do Flamengo, você não fala? Como é que é? Foi assim, ó. Ai, Pilhado, do Flamengo você não vai falar nada. É isso, é sempre isso. E aí eu falei, eu falei que eu não achei pênalti no Gerson, eu achei a expulsão do Nenê um absurdo, eu falei. Só que aí as pessoas acham, não, porque é o time dele, ele não fala. Eu falo de todo mundo, o Vampeta tá aqui, o Vampeta sabe. Cada dia eu falo uma coisa, é um festival, cada dia é uma coisa, velho Vamp. E hoje, essa vergonha de arbitragem aí. Essa é uma reclamação meio esquisita, não foi? Eu achei meio... Ninguém te perguntou se é esquisito ou não. Não, mas não é esquisitinha a reclamação. Bom, primeiro, como é que eu vou usar a palavra? Eu achei estranho, 7 pênaltis em 8 jogos. Eu não tenho conhecimento em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento, nem no Brasil, de 7 pênaltis em 8 jogos. Achei muito estranho isso, né? Muito estranho mesmo. Não sei o que aconteceu, mas é muito estranho. É muito fora do padrão. Muito. É só puxar aí. 7 pênaltis em 8 jogos. Até no Brasil, que é campeão mundial de pênalti, que eles marcam os pênaltis jabuticaba, eles inventam aqueles lances que não tem nada. Eles não conseguiram até agora entender o negócio do extensão de mão, né, para interferir no jogo. Até aqui pro Brasil foi esquisito. Esquisito mesmo. É estranho. Muito estranho. Os instrutores precisam ser chamados, por que eles fizeram isso? A CBF afastou 3 desses incompetentes, mas realmente deveria... E assim, a solução seria o quê? Daqui para frente, só trazer árbitro do exterior. Pega aí, a CBF tem dinheiro pra caramba, e traz, mas com instrutores do exterior. Traz o pacote pronto. Vai e traz, vai lá ver. Esses caras que apitam Libertadores, que a gente vê de modo geral, eles apitam bem, se der para trazer um cara da Premier League, melhor ainda, e manda os caras assistirem como é que se faz. Mas tem que afastar o instrutor junto, porque os instrutores é que, entendeu? Então, de repente, parece que essa semana falaram, olha, vamos marcar mais, tá? Vamos marcar mais pênalti e tal. O motivo disso eu não sei. A verdade é que foi muito estranho. Os pênaltis que eles marcaram, praticamente todos, eles não são pênaltis discutíveis. Não são. Eles são todos inventados, todos. É realmente muito estranho. Essa atitude com o Nenê. Toda hora os caras pegam no pé. Pô, o Luciano fala o jogo inteiro. Por exemplo, eles estão jogando, fala o jogo inteiro com o árbitro. O Marinho fala o jogo inteiro. Tem vários jogadores que são malas, que ficam falando o tempo inteiro. O Hulk fala o tempo inteiro. E nunca houve essa reação tão feroz, né, do árbitro. Se isso fosse um critério para todos, eu até respeitaria, que é uma maneira de evitar rodinha em volta dele. Mas não é assim que funciona. Parece coisa pessoal aí. Coisa pessoal você não pode levar para dentro do campo. Então, a minha sugestão é trazer árbitros de fora, se eles quiserem ser seriedade e honestidade. E mais uma vez ficou comprovado que ninguém pensa no futebol. A declaração do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, de que ele teria marcado e tal, não sei o quê, que foram lances discutíveis, mostra que rigorosamente muita gente fala, não, ele quer defender o futebol. Não quer defender nada. Ele quer fazer pressão do lado dele. Então ficou muito claro que ele não está nem um pouco preocupado em melhorar o futebol brasileiro, porque seria um grande momento. É óbvio que ele sabe que não foi nada. Se fosse contra o Palmeiras, seria um escândalo se esses pênaltis fossem marcados, porque realmente foram escandalosos, e ele, se tivesse realmente interesse em melhorar o futebol, teria dito, olha, realmente dessa vez passou dos limites. Os caras... Ô, Flávio, né? Flávio, aí é uma pergunta que eu vou te fazer então.
tá? Você achou todos escandalosos, porque, ó, vamos lá, o primeiro do Palmeiras eu não marcaria de jeito nenhum. Mas quando eu escutei o argumento de alguns, mas teve a trombada nas costas. Aí eu falei, tá, vai que esse é interpretativo, eu não marcaria. O segundo do Palmeiras foi um escândalo. O do Pikachu. Ali foi um escândalo. Aquela mão ali foi um escândalo. E o do Flamengo eu achei também bizarro. O pênalti marcado do Juventude ali no Gerson. O do Vitória. Você achou todos escandalosos? O do Vitória contra o Fluminense foi um absurdo. Do Vitória foi... Sim, o do Vitória... Uma vergonha. Eu não estou lembrando dos outros, mas vamos dizer que os outros 3 tenham existido. É muito pênalti. Não, mas estão focando. Os 2 do Palmeiras, o do Flamengo e o do Vitória no Fluminense. Todos você achou escandalosos? Vergonhosos. Não dá para você... Não tem explicação para isso, entendeu, Pilhado? Não tem explicação na regra. Por isso que eu estou falando. Foi muito estranho. Não tem explicação na regra. A regra não explica isso. Não tem como você marcar. Aí... Se isso é um jogo de futebol, pô. Você não puder encostar no cara, como é que você faz? Então não tem como marcar isso aí. Não tem como marcar. O do Vitória é a mesma coisa, o segundo é um absurdo, não tem o menor sentido isso. O cara, olha só, o cara se vira até, toma um susto com a porrada que ele ia levar. Esse do Gerson não tem explicação nenhuma, não tem explicação, não tem lógica. Não dá pra... Eu queria saber como é que o cara justificou isso. Não tem explicação. Não consigo... Mesmo esses hábitos horrorosos que nós temos aqui, não tem justificativa. Essa expulsão do Nenê poderia ser uma coisa explicável se fosse um critério com todo mundo, e não é. E o pênalti dado contra o Fluminense é outra coisa vergonhosa. Então, sabe, eu acho que tem que trazer gente de fora, mas tem que limpar os instrutores. O problema passa por eles. Eles é que admitem esse tipo de barbaridade. Afastaram 3 caras, e daí? Vão colocar coisa pior. Essas porcarias que apitaram no final de semana são os hábitos da FIFA. São os hábitos do FIFA. Esses que apitaram, teoricamente, são os melhores. Se vier coisa, né? Esses 3 estão suspensos, virão coisas piores. E agora está funilando. O erro que você tem na primeira rodada, ele pesa muito. Mas agora é uma coisa muito mais grave. Por exemplo, esse pênalti absurdo marcado contra o Fluminense. E eu não tenho a menor simpatia pelo Fluminense, hein? Isso pode mudar lá embaixo na tabela. Esse pênalti prejudicou o Corinthians, prejudicou o Grêmio, prejudicou o Fluminense, né? Prejudicou todo mundo. Quem está brigando prejudicou o Cuiabá. Então é o fim da picada. É um negócio... Esses 2 pênaltis inventados por Palmeiras, eles podem mudar o campeonato. Né? O Botafogo poderia ter aberto uma vantagem maior se não tivesse inventado esses pênaltis. Claro que o Palmeiras tem time suficiente para mudar isso. Mas realmente estão mudando muito a história do campeonato de uma maneira gravíssima. E dessa vez, de novo, esse final de semana extrapolou. Esse final de semana, eu que considero os caras incapazes de fazer qualquer coisa, que eles não têm nível para isso, esse final de semana realmente... Sabe, foi um final de semana bastante esquisito. Não, extrapolaram. E aí eu vou perguntar pro Bruno e também eu vou querer escutar o Vamp, porque o negócio é o seguinte, é o que o Flávio fala. São árbitros FIFA. Gente, é surreal a gente ver que árbitro FIFA marca isso. Eu já não sei se eu concordo com o Flávio sobre instrutor, porque não é possível que o instrutor ensinou isso para esses caras. Eu acho que ali, da hora... acontece na hora, eles não têm coragem para voltar atrás ou para tomar decisão. O VAR é muito ruim, porque o VAR, gente, é o que eu falo, eu estou colocando aqui à disposição, eu não posso, porque eu trabalho muito aqui na Jovem Pan, tenho o meu canal, tenho meus projetos, mas eu estou colocando à disposição, tá? De verdade. Minha mãe, Dona Rosana Asmar, que já está diminuindo o ritmo de vida, então tá com o tempo aí para fazer uns trabalhos independentes. E meu afilhado, pronto, Filipinho. Filipinho tá com 10 anos. Filipinho Asmar, ele tem 10 anos. Eu coloco os 2 à disposição para ficar no VAR. Eu coloco. Porque não é possível. A minha mãe, ela vai ver o lance ali do Gerson, ela vai ver o lance do Tite lá no jogo, no Flaco Lopes, no Palmeiras, ela vai ver a mão do Pikachu, ela vai falar, não, gente, não dá pra marcar isso aí, não. Segue o jogo. Filipinho, então, que aí ele é pilhado, que nem o Dindo, ele vai falar, tá de sacanagem, né? Segue o jogo aí, ô animal. Como é que tu vai marcar isso? Segue o jogo. Porque não dá pra gente entender, ô Bruno, Vamp, como que o cara tá olhando aquilo no vídeo. Se eu e vocês, a gente tá olhando e a gente fala, caraca, que absurdo. Como é que o cara marcou isso? É a reação que o VAR tem que ter, gente. Porque o árbitro ali na hora, ele é ruim. Ele é ruim, a gente tá deixando isso claro. Tem que renovar tudo.
Mas o cara que tá vendo no vídeo, ele fala, não é possível. É assustador. Na hora que você vê, você fala assim, quê? Ele marcou esse pênalti? A reação que a gente tem. E aí é bom que até para quem tá no chat não tem como falar que é clubismo, que a gente tá falando de um pênalti pro Flamengo, a gente tá falando de 2 pênaltis pro Palmeiras, a gente tá falando de uma expulsão contra o Flamengo, a gente tá falando do Fluminense também, então não dá pra falar que é clubismo. Pronto, isso acaba com a moral de quem quer falar, tá criticando porque é clubista. Mas, cara, são lances chocantes. E aí o que eu me pergunto é isso. Se o Filipinho Asmar, se a Rosana Asmar marcariam, minha mulher, então, Lívia Weber Asmar, que entende de bola, aí só que ela tá meio ocupada também, mas às vezes ela consegue fazer uns trabalhos independentes. Se quiser contratar também, pronto. Porque não é possível que esses caras não vejam o Bruninho, o velho Vamp, e falem, caraca, como é que o cara marcou isso? E continua. Os absurdos acontecendo mesmo com vídeo. Não, pra mim foi erro muito... Ó, pênalti no Vitória, olha que eu torço pro Vitória. Ajudou, não foi. No Gerson também não foi. Os 2 do Palmeiras também. Olha que, ó, eu comecei a seguir a regra agora. Minha regra, por isso que eu falo. Bateu na mão, deixa lá. Porque se for aí, que nem eu digo, ó, a regra que é da FIFA não foi também no Pikachu, coitado. Aquela bola bate no rosto do Pikachu, mata o Pikachu. Claro, e ele vira, ele toma um susto. Então quer dizer assim, aí afastou, bem afastado mesmo, concordo. Que rodada danadinha, viu? E os caras erram com VAR, velho. Com VAR. Mas o VAR é um lixo também. O VAR, os caras já... Eles querem participar do jogo. Flávio, os caras só é pra estar ali, ó, vou trabalhar. O meu trabalho é o seguinte, se tiver um erro muito grave... Não, eles querem participar do jogo. Vamp, lá de cima da cabeça. O VAR. Quem são os caras do VAR aqui no Brasil? Árbitros que fracassaram. Tudo árbitro ruim. Os caras que a gente botamos o livre desses caras foram embora. Eles voltaram da aposentadoria pra faturar uma nota e continuar estragando o futebol, como eles já fizeram quando eles apitavam. Não tem nenhum cara de nível no VAR. Tudo cara, ex-árbitro ruim. Tudo ruim. Eles eram péssimos. E aí eles entram com o VAR pra faturar mais uma grana. Então é complicado, velho. Tava vendo o Simon, né? O árbitro Simon, ex-árbitro Simon. 3 Copas do Mundo, 14 Libertadores. E falou, esses caras que tá vindo tudo aí, nunca pitou uma pelada. Esse é o problema. Não racha, não sabe nada. Esse é o problema. Eles têm medo, eles marcam caseiro, é tudo caseiro. Ó, vê, o Flamengo foi no Rio, o Palmeiras foi em São Paulo, o Vitória foi na Bahia. Eles têm medo, eles começaram a aprender a apitar futebol em sub-11, moleque, chupetinha, mamadeira. Os caras antes eu falei, apitavam na várzea, apitavam no campeonato da cadeia, os caras tinham pressão. Agora não, é tudo. E outra, eles não têm sequer vocação pro negócio. É tudo atletão, né? Tudo forçudão e tal, porque o cara não tem vocação nenhuma, não adianta. Não adianta você tentar preparar um robô para falar de futebol que nem você fala. Você viveu, você rodou, você tem... Pô, você vê... Não é assim que funciona. Tem que o cara ter um mínimo de vocação. São os incompetentes. E isso é culpa do instrutor. Os caras são, sabe? O instrutor não sabe a regra. Olha, é uma várzea, é um negócio horroroso. Isso que eu falo. Tem que trazer gente de fora. Se quiser que o campeonato seja sério, traz cara de fora. Tudo, desde o instrutor. Pega e traz. Vai lá na Argentina, vai lá no Uruguai, vai lá se bem que um dos instrutores que mais fez porcaria aí foi um uruguaio, né? Traz cara, se puder trazer da Premier League, seria um sonho, né? Trazer uns caras aqui que realmente conhecem a regra do futebol e faz a coisa fluir. Não pode encostar no cara. Acabou. Do jeito que eles fazem, eles querem essa zona, né? Então, o campeonato vai ser decidido nesses acasos assim. Gente, mas vamos lá. Vocês sabem quantos jogos esses caras foram afastados? 3 ou 4. Não, 3 jogos. É aí que vem a minha revolta. Um cara desse, ele não tem que ser afastado 3 jogos. Ele tem que ser afastado pro resto do ano. Por que eu falo isso? Porque tem que começar a ter punição pesada para árbitro. Por quê? Vamos pegar a situação do Juventude e do Fortaleza. Foram 2 clubes que estavam aí nesses escândalos que a gente está falando. E a gente pode falar também do Fluminense. Sim, a gente pode falar também do jogo do Fluminense, porque o Fluminense perdeu, que também está disputando ali para não cair. O Fortaleza, se não tem esse absurdo de arbitragem, do Abate Abel lá, poderia ser o Fortaleza, claro, eu não cravo que o Fortaleza ganharia do Palmeiras, mas se você for pragmático, tira 2 gols do Palmeiras, Fortaleza fez 2 gols, Fortaleza ganharia. Se o Fortaleza ganha esse jogo,
ele teria 1 ponto a menos que o Palmeiras. Ele teria 59 contra 60 do Palmeiras. Ele ficaria com 5 pontos a menos que o líder Botafogo. 5 pontos, gente. Então, não tem como a gente levar na normalidade. Pronto, o cara vai ficar 2 jogos sem apitar. Tinha que ficar o ano inteiro sem apitar, porque eles prejudicam todo um trabalho. Aí eu vou falar agora do Juventude. O Juventude poderia não ter entrado na zona do rebaixamento. E o treinador poderia ter empregado, né? Sim, verdade, Vamp. O treinador foi demitido. Eu tô dizendo que o Juventude não perderia ou que o Fortaleza ganharia? Não. Mas a possibilidade seria maior. O Juventude poderia não estar na zona do rebaixamento. O treinador poderia não ter sido demitido. Se arruma um empate, na situação do Fluminense. O Fluminense agora, o Fluminense está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Por causa de erro de arbitragem. E aí o que acontece? O treinador é demitido, perdeu o emprego dele, definitivo. O dirigente está numa pressão absurda, porque um está disputando o título, os outros estão disputando para não cair, e o bonitão do árbitro que acabou com o espetáculo, 2, 3 jogos sem apitar. Parece até sacanagem com a nossa cara. Parece sacanagem com a cara do torcedor, do jogador, do dirigente. Os árbitros, eles destroem o futebol brasileiro e não são punidos como merecem. Aí que tá. E outra coisa que me incomoda, e eu já falei isso aqui várias vezes, a gente colocou as imagens da arbitragem aí, o Caiquinho rodou pra gente, eu tenho até que ficar de olho se é pra chamar ou não o break, mas ele colocou pra rodar imagens da arbitragem, né, pra gente comentar aqui. Me incomoda muito, Bruno, mas muito, ter uma marca gigantesca na parte traseira da camisa dos árbitros. Mas me incomoda muito, porque é a marca maior que você vê no campo de futebol, tirando as placas de publicidade. É uma marca, não tenho nada contra a marca, não, mas é uma marca gigantesca na parte traseira da camisa dos árbitros. Ou seja, tem dinheiro envolvido ali. Tem dinheiro. Uma marca paga uma fortuna para estar na camisa do árbitro. Ou seja, o árbitro chamando atenção, a marca aparece mais. Então, para mim, é um absurdo ter patrocinador em camisa de árbitro. O árbitro, ele tem que ficar totalmente como coadjuvante. Só que a partir do momento que o árbitro vira protagonista, olha quantas vezes já apareceu aqui na transmissão dos jogos essa marca que patrocina um árbitro. Olha o tempo que essa marca ganha de destaque quando um árbitro está esperando o VAR. Quando ficam todas as câmeras em cima do árbitro e ele fica rodando. Ele conversa com um, ele conversa com o outro. E aqui nas costas, marca. E ele conversando, vira de novo. Marquinha. Isso me incomoda. Eu não sei se em outras partes do mundo tem, o Bruno deve saber, o Flávio deve saber. Agora, ter patrocinador em camisa de árbitro, pra mim, é um absurdo. Bruno Prado. Eu também acho que isso é ruim. Eu não me lembro agora se tem em outros lugares, tem que pesquisar, mas eu não lembro assim logo de cara se tem, me parece que não. Mas é algo ruim porque o árbitro ele não tem que ser um protagonista do jogo mesmo, ele não tem que aparecer no jogo o tempo inteiro. Ele tem que ser uma figura discreta, ele está ali para garantir que as regras sejam respeitadas e pronto, né? Uma figura neutra que está ali para que não seja um confronto assim, são dois adversários, então você tem que ter alguém para fazer com que as regras do jogo sejam respeitadas. Só isso, né? Não é para aparecer, para ser protagonista, então também não acho legal ter uma marca ali, porque a marca ela anuncia para aparecer, claro, né? Nenhuma marca vai anunciar para não aparecer, para não ter a sua marca exposta. Então eu acho isso muito ruim, né? Mais um motivo para que os árbitros apareçam mais do que devem. Então isso também eu não acho uma coisa boa. E não vejo nenhuma solução. Você pode tirar o CNM da presidência da comissão de arbitragem, pelo que falam, ele já está meio afastado, tá mais o Emerson Augusto de Carvalho, que era bandeirinha, tocando, mas pode tirar e botar outro, não vai mudar nada. É uma coisa meio cultural, nem acho que o maior problema seja técnico, claro que tecnicamente eles também vão mal, mas nem acho que o principal problema seja técnico, tanto que eles apitam melhor jogos fora do Brasil.
O Rafael Claus apitou a final da Copa América porque fez uma boa Copa América. O Ramon Abate-Abel, que apitou Palmeiras e Fortaleza, ele apitou a final da Olimpíada porque ele fez uma boa Olimpíada. O Sandro Meirahit, que já parou, que teve alguns erros aqui no Brasil muito discutidos, fez 2 boas Copas do Mundo. Então, a questão, eu acho que ela nem é tanto técnica, não? Apesar da questão técnica também ser ruim, que se fosse só técnica, seria mais fácil de resolver. Você traz pessoas mais qualificadas, se for o caso, você consegue fazer uma preparação melhor, treina melhor, seria mais fácil de resolver, mas não é. Acho que tem a ver tudo com o ambiente e uma questão também emocional. Acho que tem árbitros aí que querem aparecer mais que o jogo, uma vaidade de alguns árbitros que querem ser protagonistas. Acho que existe medo e insegurança de outros árbitros de não bancar a decisão e usar o VAR praticamente para apitar o jogo junto com ele. Vontade de aparecer mais do que deve também do árbitro que está no VAR. Então, acho que tem muita coisa que está até acima da parte técnica. A parte técnica seria mais fácil. Acho que tem a ver com vaidade, tem a ver com medo, tem a ver com insegurança, tem a ver com o ambiente. Né? Essa questão do Abel Ferreira, acho que sim, é uma amostra, e não só ele, todos fazem isso, de reclamar escandalosamente quando acha que o seu time foi prejudicado, mas quando o seu time é ajudado não fala nada, ou seja, não há nenhuma pretensão de nenhuma pessoa do futebol em melhorar a arbitragem. O Abel foi só o exemplo desse fim de semana, porque eu não lembro de nenhum treinador chegar e falar: olha, hoje a arbitragem foi bem ruim e o meu time foi beneficiado por uma arbitragem ruim. A arbitragem tem que melhorar aqui, porque hoje a gente foi beneficiado, no outro jogo a gente foi prejudicado, a arbitragem não pode ser tão ruim. Isso aqui é um campeonato de elite, um campeonato de Série A, campeonato brasileiro. Então a arbitragem tem que melhorar. Hoje ela nos ajudou, mas ela é ruim. Ela nos ajudou porque ela é ruim, como nos prejudicou em outro jogo. Eu nunca vi ninguém falar isso. É cada um querendo tirar vantagem. Isso jogador, dirigente, treinador, todo mundo. Ninguém está realmente preocupado. Não, eu estou aqui porque eu acho que a arbitragem é ruim, eu quero que melhore a arbitragem. Eu falo para melhorar. Não, todo mundo, é uma coisa geral, não é só o Abel, todo mundo. Quando se sente prejudicado, faz um escândalo, quando o time dele é o beneficiado, não fala nada. Então, existe uma roda muito grande aí, que eu acho que está acima do lado técnico. Eu acho que tem muito a ver com vontade de aparecer, com medo de alguns, de insegurança e vontade de ser protagonista de quem não deve ser protagonista. Fala, alguém quer falar aí que eu ouvi, Flávio? Não, eu estava dando aqui uma informação, uma passão técnico do Manchester United, o Ten Hag finalmente saiu, essa porcaria. Eu estava fuçando aqui para ver a sua pergunta sobre árbitros usarem propaganda em outros países. Eu não consegui achar nada, viu, Pilhado? É isso que eu tô falando, é um absurdo. Eu estava prestando atenção nas imagens aí, o tempo inteiro. A marca, isso devia ser proibido. Os clubes deviam se posicionar, inclusive, para isso ser proibido, pô. Não é para ter patrocinador em camisa de árbitro, porque isso gera, assim, que o torcedor pense: gente, será que eles querem chamar a atenção para a camisa do árbitro? Quanto mais tempo tiver aquela marca ali numa transmissão, num programa, melhor. Ou seja, é bom, para algum lado, ter polêmicas de arbitragem. É bom o árbitro estar em tantas imagens durante o jogo. Isso tem que ser falado, cara, porque como a gente fala, geralmente é um jogo que a gente acha um erro. Agora foram 3 jogos com 5 erros absurdos de arbitragem. 5 erros absurdos. E você sabe o que é pior, Pilhado? O dinheiro nem vai para eles, viu? Eles devem ter um percentual, mas o dinheiro vai para a CBF, como aqui em São Paulo o dinheiro vai para a federação. É inacreditável, né? O patrocínio é lógico. Patrocínio vai para o organizador do evento. Ou seja, mais um motivo, né? É uma expansão. Acho também que a gente colabora muito no momento que as emissoras que geram o jogo. Por exemplo, na Premier League, o cara acabou o primeiro tempo, o cara mostra o cara que fez o gol, a gente mostra o cara que teve alguma falha e tal. Aqui, termina em cima do árbitro. Ele faz aquele carnaval todo, aquele circo, aquelas caras de bocas, e ele aparece pra caramba. Então, tem que, tirar também o protagonismo desses caras, porque a gente também, de uma certa forma, acaba colaborando com essa maneira de mostrar o jogo, de mostrar o cara como se ele tivesse importância. Aquela palhaçada dele levantar o braço, fazer gestos, isso aí tem que tira esses caras de protagonismo. Realmente não dá. É impressionante. Além de serem incompetentes, tem um ego gigantesco.